Existe uma pergunta que pode mudar a forma como você enxerga toda a sua vida. E talvez você nunca tenha parado para respondê-la com sinceridade. A pergunta ela é bem simples. A vida que você está vivendo hoje foi realmente a que você escolheu? Você escolheu? Ou foi a que esperavam de você? Pense por alguns segundos, uns segundinhos. Gente, desde pequeno disseram para a gente o que era certo. Disseram para estudar, trabalhar, ser responsável, não reclamar, ser forte, cuidar da família, colocar os outros em primeiro lugar. E tudo isso tem o seu valor. O problema é que, no meio de tantos conselhos e tantas expectativas, quase ninguém perguntou o que você realmente queria para a sua vida. Aos poucos, você foi fazendo escolhas. Algumas escolhas por necessidade mesmo. Outras por medo. Outras apenas porque parecia ser o caminho certo. E sem perceber, você foi se afastando de si mesmo. O mais curioso é que isso acontece com pessoas comuns mesmo, gente. Trabalhadores honestos, pais dedicados, homens que fazem de tudo para não decepcionar ninguém. Mas existe uma pergunta que costuma aparecer em silêncio. Geralmente, parece bem no fim do dia. Para mim é. Quando tudo fica bem quieto. Será que esta vida combina comigo? Ou é apenas aprendi a vivê-la? Essa pergunta ela dói porque não fala sobre dinheiro, sucesso ou idade. Ela fala sobre identidade. E talvez, depois de hoje, você nunca mais consiga olhar para a sua própria história da mesma maneira. Eu não consigo. Desde que você era criança, alguém começou a escrever uma lista invisível sobre como a sua vida deveria ser, a nossa, né? Dizia qual profissão era mais segura, como um homem deveria agir, quando era hora de casar, o que era sucesso, o que era fracasso, e até como você deveria esconder seus sentimentos. Isso sem perceber, você foi crescendo, acreditando que viver era cumprir esse roteiro. E talvez tenha dado certo por muito tempo. Você estudou, trabalhou, assumiu responsabilidades, enfrentou dificuldades e fez tudo o que esperavam de você nesse roteiro. As pessoas olham para a sua vida e dizem que você é um homem responsável. Mas existe uma diferença enorme entre ser responsável e ser realizado. Há homens que cumprem todas as obrigações e mesmo assim carregam um vazio que não consegue explicar. Não porque lhes falte alguma coisa por fora, mas porque falta alguma coisa por dentro. E esse vazio aparece de um dia para o outro. Ele nasce quando você passa anos dizendo sim para todo mundo e não para si mesmo. Um dia você aceita um emprego que nunca quis porque precisava. Depois desiste de um sonho porque parecia impossível. Em seguida, deixa um projeto para depois. E quando percebe, já faz tanto tempo que você não escolhe por vontade própria que até esqueceu como era ouvir a própria voz, ou te ouvir. Talvez o momento mais triste da vida de um homem não seja quando ele fracassa. Talvez seja quando ele percebe que passou anos correndo atrás de objetivos que nunca foram realmente dele. Aconteceu comigo e acontece. Imagina você subir uma montanha durante décadas e ao chegar no topo, descobrir que escalou a montanha errada. O esforço foi real, o cansaço foi real. O tempo, ele passou, mas a direção nunca fez sentido para você. O que está acontecendo comigo? É exatamente assim que muitos homens se sentem. Eles conquistam coisas importantes, mas continuam com a sensação de que falta algo. Não porque sejam ingratos, mas porque existe uma parte da alma que não se alimenta de dinheiro, de status
ou de aprovação das pessoas. Ela se alimenta de propósito, de propósito. E quando esse propósito é deixado de lado por muito tempo, a vida começa a perder as cores. Os dias ficam parecidos, as semanas passam rápido demais, os anos eles desaparecem. E você entra naquele ciclo silencioso de apenas sobreviver. Um problema é que ninguém percebe quando isso começa. A mudança ela é bem lenta. Você diz para si mesmo que é apenas uma fase. Que depois das férias tudo melhora, depois da promoção, depois que os filhos crescem, depois que as contas diminuírem. Sempre existe um depois para tudo, depois para tudo. Mas a vida não espera. Enquanto você adia quem realmente é, o tempo continua seguindo. E existe uma verdade difícil de aceitar, mas difícil. O tempo não leva apenas a juventude. Ela também leva oportunidades. Ele leva energias e momentos que nunca mais vão voltar, nunca mais. E é por isso que tantas pessoas chegam aos 50, 60 anos com uma pergunta presa na garganta, mas presa mesmo. E se eu tivesse tido coragem? Não coragem para abandonar tudo, mas coragem para ser mais verdadeiro consigo mesmo. É isso. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu tinha responsabilidades. E isso é verdade. Responsabilidade nunca foi problema. O problema é acreditar que responsabilidade significa abandonar completamente quem você é. Você pode cuidar da sua família sem deixar de cuidar dos seus sonhos. Pode trabalhar duro sem esquecer seus valores. Pode lutar pelos outros sem deixar de lutar por si mesmo. O equilíbrio nunca foi perfeito, mas ele existe. Só que ninguém nos ensina isso. Não nos ensina. Ensina apenas como suportar, produzir e continuar. Como se viver fosse apenas cumprir uma missão até o fim. Só que a vida é muito mais do que isso. Ela também é feita dos momentos em que você sorri sem motivo, das conversas sinceras, dos projetos que fazem seus olhos brilharem e da sensação de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que está no caminho, caminhando na direção certa, caminhando. Faça um exercício agora. Imagina que um menino de 15 anos está sentado à sua frente. Esse menino é você. Ele olha para o homem que você se tornou e faz apenas uma pergunta. Você está feliz? Não pense na resposta que impressionaria você. Pense na resposta verdadeira. Talvez ela seja sim. E isso é maravilhoso. Mas talvez ela seja um silêncio. Porque existem perguntas que dói, justamente por serem sinceras. E esse silêncio pode ser o sinal de que está na hora de mudar alguma coisa. Não uma mudança impulsiva, não abandonar tudo de uma vez, mas começar a reconstruir aos poucos, sabe? A ponte entre quem você é hoje e quem sempre quis ser. A boa notícia é que ninguém precisa recomeçar do zero para reencontrar a própria vida. Às vezes, tudo começa com pequenas decisões. Voltar a fazer algo que você ama, caramba. Reservar tempo para quem realmente importa. Aprender uma habilidade que sempre adiou. Pedir perdão, perdoar alguém, ter uma conversa difícil, ou simplesmente parar de viver apenas para atender as expectativas dos outros. Porque no fim das contas, sempre haverá alguém dizendo como você deveria viver. Mas apenas uma pessoa estará presente em todos os dias da sua vida. E essa pessoa é você mesmo. Existe uma pergunta também que eu gostaria que você levasse para o resto da sua semana ou da sua vida. Quando a sua história chegar ao fim, você quer ser lembrado por ter vivido exatamente como esperavam ou por ter tido coragem de viver de acordo com aquilo que realmente você
acredita ou acreditava? Essa resposta não precisa aparecer agora, mas ela merece ocupar um espaço dentro de você, porque talvez a maior liberdade que um homem possa conquistar não seja financeira, profissional ou social, não. Talvez seja a liberdade de olhar para o espelho e reconhecer a pessoa que está ali. Reconhecer essa pessoa. Se esse vídeo fez você refletir, escreva apenas uma palavra nos comentários. Uma. Escolhas. Ela será a forma de dizer que, a partir de hoje, você decidiu prestar mais atenção ao caminho que está percorrendo. E se conhece alguém que está vivendo apenas para cumprir expectativa, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma única pergunta feita na hora certa pode mudar uma vida inteira. Sabe, assim, eu quero assim, lembre-se de uma coisa. Você não pode mudar todas as escolhas que fez no passado. Não. Mas pode decidir que as próximas serão mais verdadeiras. E talvez seja exatamente assim que uma nova vida começa. Não com um grande acontecimento, mas com a coragem de finalmente viver a vida que faz sentido para você. Até o próximo